Diz assim a palavra do Senhor: E acontecendo que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, na Tua casa, reunidos para adorar o Teu nome, para aprender, Senhor, do Senhor que é manso e humilde de coração. Fala conosco, nos ensina, nos exorta, meu Deus, nos conforta, segundo a Tua vontade, Deus. Usa-nos, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome. Nós estamos todos aqui para aprender do Senhor nessa noite, Pai. Que o Seu Espírito Santo possa ter liberdade em nosso meio e a Tua palavra vai ser pregada assim como o Senhor deseja, Pai. É o que nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, irmão? Glória a Deus. Irmãos, hoje no nosso culto de ensino, nós vamos iniciar uma série de estudos sobre as parábolas de Jesus. Parábola, irmãos, é uma narrativa alegórica que transmite verdades espirituais, e morais também. São parábolas que Jesus contou durante o seu ministério, que nós estaremos estudando ela e vendo qual era a intenção de Jesus contar aquelas parábolas, o que Jesus estava querendo nos ensinar através daquelas parábolas. E cada uma delas, irmãos, nós temos parábolas aqui sobre escatologia, sobre o estudo das últimas coisas, temos parábolas sobre a solicitude da nossa vida, temos vários tipos, de parábolas, e hoje nós iniciamos, o estudo, com relação a ela. Nós vamos pegar a parábola e vamos tentar, esmiuçar o texto, tentar tirar, do texto, em cada versículo aquilo, que ele tem de mais precioso. Então é interessante que você marque, anote e acompanhe aí, na Bíblia, acompanhe aí os versículos, porque a intenção do Espírito Santo nessas noites de sexta-feira é nos ensinar, nos despertar e nos preparar, irmãos, para nós ficarmos mais capacitados também para pregar a palavra dele, Porque alguns textos, alguns aprendizados que a gente vai ter aqui, a gente já até conhece, a gente já é até familiarizado, só que às vezes falta para nós algum alicerce, bíblico, versículos, embasamento bíblico mesmo, para na hora que for necessário nós falarmos, nós termos, em nossa mão, tudo aquilo que o Senhor, nos armou para nós podermos pregar, com autoridade a palavra dele. E nós, irmãos, eu fiz questão de iniciar esse estudo sobre as parábolas, nessa parábola do rico e do Lázaro. Ela é uma das parábolas, mais polêmica, irmãos, que existe. E já começa na discussão se ela é uma parábola ou não. Já começa por aí. Não sei se os irmãos já estudaram isso aqui. Já alguns teólogos falam que não é parábola, outros falam que é parábola, porque se você for ler depois as outras parábolas, nós vamos ver no decurso das sextas-feiras, em nenhuma delas Jesus citou o nome, dos personagens, daquele fato que ele estava contando. Em nenhuma delas Jesus citou detalhes assim de nome, de o que fazia, e nessa Jesus citou. E esse epígrafe aqui que aparece, a parábola do rico e do Lázaro. Isso aqui, irmãos, não está no texto original, que fique bem claro. Isso aqui foi uma separação, que foi feita, por quem foi traduzindo a Bíblia. Aí surge a discussão se é uma parábola ou não é. Já começa por aí, a questão, da polêmica dessa parábola. Mas vamos ter nessa noite, não vamos nos ater nisso, vamos nos ater no que o Senhor quis ensinar, para os judeus, para os fariseus,
né, para aqueles que estavam lá naquela época ouvindo e para nós que estamos hoje aqui também ouvindo, né, a mensagem do Senhor. Irmãos, o contexto dessa parábola é o amor às riquezas. Se você pegar os textos anteriores, Jesus já vem combatendo, né, a avareza. Os irmãos sabem o que é avareza? Os irmãos conhecem alguém avarento? Então, Jesus já vinha combatendo esse pecado nos textos anteriores e discutindo acerca dessas coisas com os fariseus, exortando a eles, falando para eles que o mais importante era juntar tesouro nos céus, né? E instruindo eles com relação ao amor ao dinheiro. Até num texto anterior, se eu não me engano é no capítulo 15, no 14, eu não sei, ele fala, olha, vocês não podem servir a dois senhores, né? Ou há de servir um e odiar o outro, ou odiar um e servir o outro. E ele está falando do Deus Mamon naquela época, que era o Deus, né, do dinheiro. E eles ficavam divididos, né? Eles pregavam, os fariseus falavam de piedade, falavam de amor, mas na verdade o coração daqueles homens estava apegado, na verdade, às riquezas, ao dinheiro, às coisas dessa terra, como muitos hoje em dia, né, irmãos, pregam, né, tem até, não vou poupar palavras aqui, estão até na frente da obra, né, são pastores de igreja, tem a aparência de piedade, mas a intenção deles, como era dos fariseus, era o arrecadamento que a pregação da palavra podia gerar para eles. Aí Jesus vem batendo forte, vem falando sobre isso. Aí Jesus de repente para eles e conta esse texto, conta essa parábola que nós vamos mergulhar nessa noite. Irmãos, aqui nós vemos dois personagens, né? Um é um mendigo, né? E outro é um rico, né? E também nós vemos depois, mais para frente, a figura de Abraão sendo relatada. Irmãos, vamos acompanhar o texto aí em nome de Jesus. Lê comigo aí no capítulo 19 e nós vamos, né, esmiuçando aí esse texto para a glória do nome de Jesus. Lucas 16, 19, diz assim, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Aqui, irmãos, está começando a narrar a vida daquele rico. A Bíblia diz que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, né? Púrpura, irmãos, era um material muito caro daquela época. Muito, muito, muito caro. Ou seja, né, vamos trazer para o dia de hoje. Esse homem, ele tinha as melhores vestimentas que você pode imaginar. Sabe aquela roupa que a gente às vezes vai, né? A gente vê nas lojas e fala, meu Deus, como que o cara pode pagar tanto caro, né? Às vezes eu olho o valor de uns ternos assim, irmão, eu falo, meu Deus, isso aqui dá para pagar a conta de luz de casa. A gente é pobre, mano, a gente pensa, não sei se você já parou para pensar, meu Deus, eu não tenho coragem de fazer um negócio de pagar caro. A gente vê, né, os tênis, né? O tênis, a molecada usando os tênis hoje em dia, eu falei, meu Deus, isso aqui é o salário mínimo de um trabalhador. E esse homem vivia, irmãos, com aquilo que você jamais pode imaginar. A roupa dele, irmãos, era da mais cara daquilo que você, sabe, hoje em dia, irmãos, você pode ir nos melhores shoppings, ele vivia disso, irmãos, vestido, né, e a Bíblia diz que ele vivia, né, regalado e esplendidamente, ou seja, ele vivia na fartura, na bonança, nos banquetes da vida. Ele tinha condição de viver, irmãos, numa situação assim, acima do nível que você possa imaginar. Irmãos, e aí às vezes, quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu fiquei pensando, mas que problema tem nisso? Você não parou para pensar já nisso? Qual é o problema da pessoa ter dinheiro? Nenhum problema, irmãos, nenhum problema, né? Aqui, Jesus, nós vamos ver mais para frente, ou até mesmo pelas atitudes desse homem, que ele não foi condenado porque ele tinha dinheiro, não, irmãos, porque não é pecado nenhum, irmãos, você ter uma casa boa, você ter condições, não é pecado você andar num carro bom, porque às vezes a gente começa, né, ai, não sei o que, irmão, tem gente, irmãos, que tem menos
mas ela é mais, irmãos, mais arrogante do que aquele que tem mais. Né? Eu conheço, irmão, desculpa eu falar, mas eu conheço pessoas de condições, né, mais baixas, mais metido do que gente que tem. Você conhece pessoas assim também, ou é só eu? Não tem pecado nenhum, irmão, você ter uma casa boa, né, você ter, né, um conforto, você andar num carro bom, não é pecado, não é mérito nenhum também você ser pobre. Não, né, que tem gente que acha que tem que dar uma de coitadinho, né, ai que eu não sei o quê, ai que eu não tenho, não, irmão, não tem problema, irmãos, isso não vai levar ninguém para o céu, irmãos, a obra, né, as nossas condições, não vai lugar, o problema é como nós usamos e aonde nós colocamos o nosso coração. Né? Esse que é o X da questão. Esse que é o problema, irmãos. E esse homem, ele tinha tudo isso. E o coração dele, nós vemos pela atitude, o coração dele não estava em Deus. O coração dele estava nas riquezas. E isso, irmãos, ele aproveitou a vida inteira dele, ele viveu nos banquetes, nos prazeres, né, nas diversões, nas farras. Só que, irmãos, depois a Bíblia diz, irmãos, que quando ele veio a morrer, ele foi sepultado e foi direto para o Hades. E nós vamos chegar nessa parte ainda. Então, irmãos, a Bíblia diz que esse homem tinha de tudo. E ele tinha um mendigo que morava na sua porta. Leia aí comigo no versículo 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Para aqui um pouquinho. E você consegue imaginar essa cena? Né? Ele não poderia, irmãos, isso que foi a condenação dele, acredito eu. Ele tinha tudo, e não é pecado ele ter tudo. Amanhã ou depois, em nome de Jesus, eu quero profetizar que Deus vai abençoar cada um de nós. Amanhã ou depois, irmãos, alguém pode, né, ser abençoado, conseguir uma vaga e começar a ganhar bem, ter casa boa. Irmãos, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você venha prosperar e venha ter cada vez mais conforto e condições. Mas nunca se esqueça, irmãos, que você tem que ajudar aqueles que precisam. Nunca se esqueça que o seu coração não tem que estar nas coisas dessa terra. E foi isso exatamente que aconteceu com esse homem. Ele tendo toda essa fartura, ele esbanjando, ele, irmãos, gastando com coisas, né, que supérfluas, ele não tinha a capacidade de alimentar aquele mendigo que estava na sua porta, porque a Bíblia diz que ele desejava, o mendigo desejava comer. Isso significa que ele não comia, ele ficava olhando. Imagina alguém, irmãos, eu, irmãos, quando eu estou comendo alguma coisa, esses dias eu estava na pracinha lá de casa com o Pedro lá, estava comendo um espetinho, o cachorro, irmão, um cachorrinho de rua, parou, ficou olhando o espetinho assim, ó, fazendo assim com o rabinho assim, ó. Eu não aguentei, irmãos, e deu, eu falei, não, come aí, deu o espetinho para ele. Imagina, irmãos, uma pessoa, imagina você tendo condições de ajudar. Imagina, irmão, você não ia faltar para aquele homem, mas mesmo assim, o coração dele estava tão enraizado nas coisas dessa terra. Enquanto isso, um mendigo por nome de Lázaro, que servia a Deus, que era piedoso. Aqui também nós temos outra lição aí, irmãos, que nem sempre servir a Deus é sinônimo de bem-aventurança nessa terra. Que nem sempre servir a Deus é sinônimo, irmãos, de coisas boas nessa terra. Não, irmãos, nós vemos aqui um homem que o nome dele era Deus era o meu socorro, que servia ao Senhor e passava nessa terra por momentos de dificuldade. Então não caia nessa, né, aqui já cai por terra essas doutrinas mentirosas que não, se você está, né, passando por uma doença, se você está passando por uma dificuldade, é que você está em pecado, que você não está servindo a Deus direito. Quem já ouviu essas conversas aí, irmãos? Não, irmão, não, isso é errado.
Às vezes, irmãos, é um propósito de Deus para nós. E aquele homem estava na porta daquele rico desejando comer, mas não era alimentado. E o que aconteceu com os dois? Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os seus olhos, e estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Glória a Deus. Irmãos, esse texto ele é meio pesado, sabe? Porque muitos não querem mais falar sobre céu, sobre inferno, mas nós vamos falar um pouquinho aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Porque hoje em dia, né, a pregação sobre céu, principalmente sobre inferno, ela tem sido arrancada dos púlpitos. E nós não podemos, irmãos, negligenciar essa verdade. Então nós vamos meditar aqui e vai falar só um pouco sobre isso. Primeira lição que eu vejo aqui. Escreve aí se você quiser anotar. A posição que o homem ocupa diante dos homens nem sempre é a mesma que ele ocupa diante de Deus. Eu vou repetir de novo. A posição que o homem ocupa diante dos homens nem sempre é a mesma que ele ocupa diante de Deus. Para ficar mais claro, nós podemos ser aprovado e bajulado pelos homens, mas reprovado e rejeitados por Deus. Estão entendendo aí, irmãos? Nem sempre, irmãos, a bajulação nessa terra significa que nós estamos sendo aprovados diante de Deus. Tem muitos homens, irmãos, que ocupam posições altas, como esse rico ocupava, que diante de Deus não estão sendo aprovados. Tem muitos homens que o nome dele está nos outdoors, nos Facebooks, nas campanhas, que o nome dele está aí, irmãos, que estão aí, né, sentado nos lugares altos, que não são aprovados diante de Deus. E naquele grande dia a gente vai ter, irmãos, a oportunidade de presenciar visivelmente isso. Aleluia. Vamos ler Mateus 7, do 22 ao 23, em nome de Jesus. Esse rico, ele tinha uma posição hierárquica alta diante da sociedade, mas diante de Deus ele era reprovado. E o que nós aprendemos, pastor? Que você não deve se preocupar com a sua posição diante dos homens, e sim se preocupar como você está diante de Deus. Aleluia. É forte, irmão, esse texto aqui que nós vamos ler, viu? Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém, irmãos? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, se preocupe com a sua posição diante de Deus. Aqui, irmãos, serve de um alerta para nós. A sociedade, ela busca, né, cada vez mais posições, cada vez mais reconhecimentos. Mas primeiramente, irmãos, nós temos que nos preocupar como nós estamos diante de Deus. Vou te fazer uma pergunta, não precisa responder não. Como você está diante de Deus nessa sexta-feira? Segunda lição, irmãos. Vou ter que correr aqui, irmãos. Isso aqui dava para aprofundar um pouco mais. No verso
22 fala que os dois morreram, amém ou não? Tanto o rico como o pobre, certo ou estou errado? Segunda lição, marca aí. A morte é uma realidade inevitável que às vezes nós negligenciamos. Vou falar mais claro, né? Um português mais claro. Não tem como escapar da morte. A morte ela vem para o rico, nós lemos aqui, e vem para o pobre. Vem para o poderoso e vem para o humilde. Vem para o servo de Deus e vem para o servo do diabo. Vem para o gordo, vem para o magro, vem para o negro, vem para o branco, vem para o asiático, vem para o... A morte, irmão, é a única certeza que nós temos quando nós nascemos. Né? A gente não sabe se, quando a gente nasce, não sabe se vai ser bonito, se vai ser feio, se vai ser rico, se vai ser pobre, se vai ser bem sucedido, se vai ser mal sucedido, se vai morar onde, a gente não sabe. A única coisa que quando a criança nasce, a única certeza que a gente sabe qual que é, que um dia ela vai morrer. E às vezes nós negligenciamos isso. E às vezes nós não queremos pensar nisso, é verdade, irmãos? Quando fala de morte, a gente fala, está repreendido, né? Fala ou não fala, irmãos? Mas, irmãos, a morte é uma realidade, irmãos, que a qualquer hora ela pode, bater na nossa porta. Nós estamos hoje aqui, irmãos, e amanhã nós não sabemos mais. A Bíblia diz que nós fazemos planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. A gente está hoje no culto aqui, irmãos, e não sabe se domingo a gente vai estar aqui. Hoje é culto de ensino, às vezes nós vivemos, irmãos, como se a morte não existisse. Vivemos, irmãos, como achando que a gente é, né? Sei lá, eterno aqui nessa terra. E não, irmãos. A morte, ela é inevitável e nós não podemos fechar os nossos olhos com relação a isso. Muitos vivem nessa vida investindo tudo aqui, irmãos. Vivendo apenas aqui no momento, não deixou aproveitar, e esquecendo, irmãos, que a morte chega, só que depois da morte existe a eternidade. Ah, pastor, mas eu sou forte, né? Eu tenho saúde. Irmãos, vamos ler aqui um versículo de Tiago 4,14. Esse versículo eu gosto muito, irmão, Tiago 4,14. Você vai ver o que é a sua vida. Você está aí, né? Achando que só acontece com os outros, porque a gente acha que só acontece com os outros, né? Não, é só, somente em época de pandemia, né? Tá todo mundo morrendo lá em São Paulo. Primeiro era lá na China. Aí vem chegando. Irmãos, a morte é uma realidade, irmãos, que nós não podemos correr dela. E tem muita gente que tem medo. Ai, meu Deus, vou morrer, irmão. Sabe por que tem medo, irmãos? Porque não conhece o Deus que serve a palavra de Jesus. Desculpa, irmãos. Se você tem medo ainda, eu te aconselho a estudar um pouco mais a palavra do Senhor. Porque o ímpio sim tem medo, porque ele não sabe, irmãos. Mas nós temos aqui, irmãos, tudo que vai acontecer com nós. Tiago 4,14. O que é a nossa vida? Leia alguém para nós em nome de Jesus. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Glória a Deus. Está vendo? E Tiago fala assim, o que é a nossa vida? Você tá acompanhando aí, irmão? Leia, irmão. O que é a sua vida? O que é a minha vida? É um vapor, irmãos. E o que é o vapor, irmãos? É um negócio que você vê, daqui a pouco você já não vê mais. Na tradução do grego, esse texto fala que a nossa vida é como um bafo. Irmãos, que você às vezes nem vê ele, você só sente ele, irmãos.
E às vezes a gente vive aqui, irmãos, oh, eu sou isso. Não, irmãos, não tem esse negócio, irmãos. A nossa vida, irmãos, basta, irmãos, um mosquitinho pequenininho nos picar e nós acabamos morrendo. É um vírus que a gente não vê, a gente acaba morrendo. Ah, irmãos, é um descuido que a gente acaba morrendo. E às vezes a gente coloca a confiança e a nossa vida e os nossos esforços, todos, irmãos, nas coisas dessa terra. E aqui está falando que o rico morreu e o pobre também morreu. Eu gosto de Salmo 90:10 também, irmão. Eu não ia ler todos os versículos não, mas é bom para você marcar aí. Salmo 90:10. Eu vou ler aqui, irmãos, para ganharmos tempo, tá? Mas marca aí, não deixa de ler não. E depois medita nesse texto. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos... o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós, voamos. Dá para você glorificar a Deus pela sua palavra nessa noite? O salmista está falando, olha, o que passa desse aí é canseira e enfado, né? Tem outro texto que fala com relação a isso aí. Então, irmãos, a morte é uma realidade que nós não podemos, irmãos, negligenciar ela. Nós temos que ter a consciência, irmãos, que um dia nós partiremos dessa terra. Só que, irmãos, Jesus nos aconselha a viver nessa terra como cidadãos do céu. Nós estamos aqui, grava isso no seu coração, mas nós não somos aqui. A Bíblia chama a gente, eu não vou abrir aqui não tem aqui marcado, se você quiser depois eu te passo, de peregrino. A Bíblia chama a gente de forasteiro. Você sabe que é um peregrino, sabe? A Bíblia fala que nós somos embaixadores, ou seja, o que é um embaixador? Você sai de uma cidade e vai para você sai de um país e vai para outro país ali, temporariamente. E às vezes nós vivemos aqui, irmão, como isso aqui fosse, né? Tem gente que se apega tanto, ai meu carro, ai minha coisa, irmão, tudo isso vai ficar, irmãos. Sabe a sua casa boa, você acha bonita minha casa, ai eu amo a minha casa, irmão. Tudo isso vai ser reduzido a nada. Ah, Jesus disse... Mateus 6,19, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba, mas ajuntais tesouro no céu. Aleluia. Jesus estava falando, irmãos, numa também das suas parábolas, que um agricultor, ele ajuntava nos seus celeiros, e cada vez mais ele ajuntava, e guardando nos seus celeiros, Lucas 12:20, e de repente, irmãos, não tinha onde comportar tantas coisas, e ele falou, oh minha alma, agora descansa, né, dos seus trabalhos, e o Senhor falou, louco, se hoje pedides a tua alma, tudo que tu tens preparado, para quem será? Jesus chamou ele de louco, porque ele estava preocupado em ajuntar essa terra, e esqueceu de ajuntar nos céus. E quando nós temos a confiança e a consciência que Jesus está voltando, nós paramos de tirar os nossos olhos dessas coisas da terra e começamos a olhar para as coisas celestiais. Aquele rico, irmão, não imaginava que ele ia morrer, irmãos. Nem aquele pobre. Aquele rico imaginava que ele ia curtir muito ainda, como às vezes a gente escuta, né? Vai pregar para o jovem, você fala para ele assim, olha, vamos para a igreja. Não, eu vou curtir muito ainda. Ah, irmão, só Deus sabe a nossa hora, irmão. E quando chega a hora, irmãos,
não tem como correr, irmão, não tem como passar na frente. Ah, é só quando eu ficar velho, irmão. Você sabe muito bem, irmão, que não existe esse tipo de coisa. Então, irmãos, nós vemos aqui, irmãos, que esse rico, ele trabalhou, ele viveu como se a morte não fosse chegar. Esqueceu das coisas de Deus, esqueceu das coisas celestiais, e foi tocando a sua vida, aproveitando das suas riquezas. E quando a morte chegou, irmãos, aleluia, ele seguiu o seu destino. Terceira lição que nós aprendemos aqui. Marque aí, em nome de Jesus. Após a morte, nós seguiremos o nosso destino eterno e inalterável. Após a morte, nós seguiremos o nosso destino eterno e inalterável. Ah, pastor, mas isso aí eu já sei. Irmãos, isso aqui quebra, irmãos, um monte de ensinamentos errados que a gente até aprendeu na nossa cultura, né? Eu mesmo vim de um berço não evangélico, eu aprendi sobre o purgatório, eu aprendi sobre a reencarnação, eu aprendi sobre várias coisas. E aqui esse texto ele já mostra, irmãos, que após a morte, irmãos, não tem estágio intermediário, né? Não tem pedágio, não tem purificação, porque o purgatório que eu aprendi, né, na doutrina romana, era que a pessoa morria, né? Não sei se você aprendeu, que a pessoa morria, aí ela ia para o local intermediário, e que nesse local intermediário ela ia purgando os seus pecados, né? Ia se purificando, aí depois de um certo tempo você acendia uma vela para ela, fazia a missa, né, para a alma dela, 7º dia, não sei quantos dias, não sei 30 dias, aí a pessoa ia se purificando, aí você rezava para aquela alma. Você já, não sei se aprendeu assim, irmãos, sendo que nada disso, irmãos, vai adiantar. A Bíblia fala que após a morte segue-se o juízo. Aonde está isso, pastor? Marca aí, Hebreus 9, 27. Abre aí, vamos ler, irmão, vamos ler a Bíblia. Hebreus 9, 27. Isso aqui é bom, irmão, pra você ter ele no peito, na sua mente, assim, ó. Na hora que vir com conversa de reencarnação, com essas coisas, você fala, opa, eu creio na Bíblia, a única regra de fé minha, e isso não existe biblicamente. Ah, mas não, está escrito em Hebreus 9, 27 o seguinte, lê aí comigo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. É Bíblia ou não é, irmãos? Não tem esse negócio, irmão, de purificação, não. Morreu, irmãos, só tem 2 caminhos. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Ah, pastor, mas tem um estado intermediário, né? A pessoa fica dormindo, né? A doutrina do sono na alma. Quem já ouviu essa doutrina do sono da alma aí também? Irmãos, heresia. O próprio Jesus, eu vou ter que ler com vocês, porque Jesus está falando. É Lucas 23, 43. Marca aí também, irmãos, marca aí. Lucas 23, 43. O ladrão que estava do lado dele lá, ele se arrependeu, pediu perdão para Jesus, e falou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha o que Jesus respondeu para ele, Lucas 23, 43. Todos acharam aí? E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que passarás por um estado de purificação durante um tempo, depois você vai para o paraíso. Não? Então vamos ler então. Em verdade te digo, que vai ressuscitar num corpo diferente, vai se aprimorar, e depois você vai para o paraíso.
que Jesus disse? Que hoje estarás comigo no... Dá para você glorificar a Deus por isso? Que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele negócio, irmãos, de morre, nasce. Aí você nasce, né, não tô zombando, não tô aqui criticando a religião de ninguém, mas eu não consigo, você nasce, aí você morre, que a doutrina, né, da reencarnação é essa. Você morre, aí você se reencarna numa outra vida melhor, aí depois você vai melhorando, até você chegar ao estado de nirvana, que daí você está pronto para, irmão, conversa, irmãos. Que você nasce, aí vai para um animal, tem uns que falam que até vai para uma árvore, aí se você for bom, você regressa para uma barata. Ô irmãos, me poupe, né? Aí a pessoa vai lá, né? Ela vai lá no negócio, não, que você foi, que na reencarnação atrás, você foi uma princesa que morava num palácio, que tinha os servos. Ô meu irmão, acorda, leia a Bíblia, crente. Não, tem umas conversas, né? Lá no reino, né, do norte, no palácio, né, ô irmãos? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, disse o Senhor Jesus. E aos homens está ordenado a morrer quantas vezes? 1, 10, 15, não. Uma vez só. Depois disso, segue-se o juízo. Quem está aprendendo nessa noite, irmãos? Mas marca o versículo, pelo amor de Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos para a terceira cena aqui. Os dois morreram, cada um tomou o seu juízo, o seu destino. O rico que andava, né, na sua vida esplêndida, foi para um lugar de quê, irmãos? Nós lemos aí, de tormento. Sabe o que é o Hades, irmãos? Vou explicar para os irmãos aqui. Sabe o que é o Hades, irmãos? Hades é uma palavra grega que simboliza, né? Na verdade, né, a etimologia da palavra é lugar dos mortos. O Hades, irmãos, ele lá na sua etimologia, é um sepulcro coletivo. Um sepulcro coletivo. Isso está simbolizando, irmãos, o quê? O inferno. Por que Jesus falou Hades e não falou inferno? Por que Jesus falou seio de Abraão e não falou céu, né? Que existe, né? A pessoa, tem uns teólogos que ficam viajando nisso aqui, irmãos. Não, que o seio de Abraão é uma antessala do céu, que a pessoa fica ali, irmãos. Não, irmãos. Jesus simplesmente estava usando a linguagem que aqueles homens daquela época entendiam. Porque eles eram judeus, e quem que era o pai deles, irmãos? Pai Abraão. Todas as vezes não falava pai Abraão. E eles sabiam que Abraão estava onde? Nos céus. Por isso que Jesus, olha, foi para perto de Abraão. Ô rico, você não quis que ele ceasse com você aí? Você não quis que ele ceasse do seu lado? Hoje aquele mendigo está ceando no seio de Abraão. Jesus estava simplesmente usando, né, irmãos, linguagens, né, que eles pudessem compreender. Então, Hades, irmãos, é uma linguagem grega, irmãos, que significa lugar dos mortos, inferno. É a mesma coisa que Sheol, Geena. Depois, outra hora, a gente entra nesses méritos. São palavras, uma grega, outra hebraica, mas eu não gosto muito de ficar falando isso aqui no púlpito, não, irmãos. Eu gosto de estudar para mim entender, entendeu? Mas é desnecessário, conhecimento, né, que não precisa ficar se falando em púlpito. Então, irmãos, ele foi para o Hades, foi para o inferno. E chegando lá, ele ficou em um lugar de tormento. E ao mesmo tempo, Lázaro, irmãos, foi para o céu e foi consolado. Quarta lição, marque aí. Isso aqui, irmãos, eu quero que você marque, mas dentro do seu coração também. Existem destinos diferentes para os justos que servem a Deus e para os pecadores que vivem em impiedade. Existem destinos diferentes
depois da morte, para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve a Deus. Não adianta, irmãos. Tem pessoas que falam assim, eu já estou falando testemunho meu. Pastor, que inferno? O inferno é aqui. Ô irmão, tadinho dessa pessoa, irmãos. Não tem noção do que está falando. Talvez porque está passando por um sofrimento, uma privação, ela fala, o inferno é aqui, o que as pessoas fazem, o que as pessoas estão fazendo, olha lá, só você ligar lá o da Atena, você vê um matando o outro, arranca a pescoço, irmão, isso aí não é nada perto do sofrimento que será no inferno. Irmãos, toda e pior maldade que você vê aqui, sofrimento, irmão, não se compara com aquilo que vai ser no inferno. A Bíblia diz que lá, irmãos, vai ser choro e ranger de dentes incessantemente. A Bíblia diz que lá, irmãos, a chama vai queimar e a pessoa não vai ser consumida. A Bíblia diz que nós não, misericórdia, que aqueles que irão para o inferno, eles viverão, irmãos, eternamente sendo atormentados. Tormento, 24 horas. Ranger de dente. Sofrimento, dor. Está calor hoje, não está calor hoje, irmãos? Irmão, nem se compara, irmãos. A Bíblia diz que a chama vai queimar, irmãos. E não é 40 graus não, irmãos. Eu não sei te dizer, se eu falar aqui, irmão, quantos graus eu vou estar cometendo uma heresia. Mas a chama vai queimar eternamente na vida daqueles que irão para o inferno. Mas está bom, pastor. Outra coisa que eu já ouvi. Eu vou estar, morto mesmo, não vou sentir nada, não vou lembrar de nada, irmãos. Mentira! A Bíblia diz que nós teremos a consciência. Saberemos de tudo e estaremos conscientes. Tanto no céu como no inferno. Aqui nós vemos o próprio rico, o pobre não estava mendigando para ele comida, agora quem está mendigando é ele no inferno, pedindo. Olha, irmãos, o texto, olha como profundo é, irmão, 23. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É sério ou não é, irmãos? É a Bíblia ou não é, irmãos? Ele estava dormindo lá, ele estava inconsciente? Não. Ele estava clamando porque ele queria, irmãos. Quem já passou sede aqui, irmãos? Eu já passei sede, irmão. Não assim de às vezes estar no lugar, não conseguir beber água. Irmãos, sem comida a gente fica, irmão. Mas sem se refrescar a gente consegue ficar, irmãos. Não dá um desespero? Ele estava querendo só isso. Parou para pensar, irmão? Olha o texto aí, irmãos. A única coisa que ele estava querendo era isso, que Lázaro, para ver se melhorava um pouco o seu sofrimento. Então, irmãos, o que é isso? É para te causar medo? Não. É para te mostrar a realidade. Eu estou na igreja, mas eu estou de brincadeira. Irmãos, a gente acha que igreja, irmãos, eu vim aqui se reunir e cantar. Não, irmãos. Irmãos, igreja, irmãos, é questão de eternidade. Buscar a Deus é questão, irmãos, de vida eterna.
o negócio é sério, irmãos. Irmãos, eu falei aqui que os ímpios, eles herdarão o inferno. Quem são os ímpios? Nós também é um negócio que a gente precisa hoje, é culto de ensino, a gente precisa corrigir isso, né? A gente costuma chamar todo mundo de ímpio, não é? Ah, não sei quem é ímpio, não sei quem. Quem sabe o que é ímpio aqui? Ímpio, irmãos, é aqueles que rejeitam a Cristo e vivem uma vida de pecado. Não que peca, porque pecar todo mundo aqui peca, irmãos. Mas que vivem uma vida de pecado. Porque tem uma diferença entre você pecar e viver uma vida de pecado. Amém ou não amém, irmãos? Quem aqui pecou hoje? Levanta a mão para me ver. Agora você viveu hoje no pecado? Não. E os ímpios que rejeitam a Deus, rejeitam a palavra, rejeitam o sacrifício de Jesus, esses irmãos, esses herdarão, irmãos, o inferno. Quem vai para o inferno, pastor? Tem duas listas, irmãos. Vocês querem ler as listas? Quem vai para a Bíblia que está falando, vamos ler as listas? Para não ficar dúvida. Tem duas listas de quem vai para o inferno. Vamos ler? Primeira está em Apocalipse 22:15. Eu não vou comentar não, irmãos, porque se nós for comentar cada caso da lista, a gente vai ficar aqui até amanhã, irmãos. Não é esse o nosso objetivo. Apocalipse 22:15, depois é Gálatas 5:19. Quem vai para o inferno? Se alguém um dia te perguntar, quem que vai para o inferno? Fala, ó, na Bíblia tem duas listas lá. Aprendi no culto de doutrina. Você não vai, ué? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Vamos lá para Gálatas 5:19, irmãos. Não vou nem comentar isso aqui não, irmãos. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração aí. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Está claro aí? Você marcou aí? Depois você medita em nome de Jesus. Irmãos, a outra lição que eu vejo aqui, que não sei se eu entro nela já, mas vamos entrar já, irmãos. A quinta lição, que é impossível depois da morte. Eu já falei um pouco sobre isso aqui. A transição de um estado para o outro. Nós vemos aqui, irmãos, acompanha comigo no texto de Lucas 16 lá. Vamos ler aqui o texto. Reclamando a Abraão, 24, disse: tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha a resposta de Abraão. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora ele é consolado, e você está atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para passar para cá. Para um pouquinho aí, irmãos. Aqui mostra, irmãos, a impossibilidade. Está vendo aqui, irmãos? De depois da morte, nós já falamos sobre isso. Um que está no céu ir para o inferno, e quem está no inferno ir para o céu. Existe um grande abismo separando. Então, irmãos, por que eu fiz questão de falar disso, irmãos? Porque, irmãos,
não adianta. Eu queria entrar nisso aqui, eu arrumei um jeito que não adianta, irmãos. Se nós tivermos que fazer alguma coisa para ir para o céu, tem que ser no dia chamado hoje. Não adianta, irmãos, nós ficarmos, esperando, as coisas acontecerem, não. Aqui, irmãos, depois que acontece, como eu disse, às vezes é no estalo de dedo, não tem como ser alterado. Ele pediu, o rico estava lá atormentado, falou, olha, manda Lázaro vir para cá. Abraão falou, não tem como, tem um abismo entre o céu e o inferno. Vamos ler mais aqui, irmãos, acompanha comigo aí, em nome de Jesus. 27, aqui quem está falando é o rico. E disse o rico, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, eles que o ouçam-nos. E disse ele, não Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, não sei se vocês estão entendendo. Abraão, manda Lázaro me refrescar. Não tem como, tem um abismo. Abraão, então fala para Lázaro ir lá na casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos. Aí eles vão acreditar na realidade do céu e do inferno. Aí Abraão fala, olha, não tem como. Eles têm Moisés e os profetas, eles que o ouçam. Moisés e os profetas não estavam lá, tá, irmãos? O Senhor estava falando aqui, deixa eu explicar, senão os irmãos falam, não, já entrou Moisés, já entrou os profetas. Não, o Senhor estava falando aqui da Bíblia, viu? É da Bíblia, da Sagrada Escritura. Quando fala Moisés, está falando do Pentateuco. E quando fala dos profetas, é de todo o Antigo Testamento, que já estava disponível para eles naquela época. Falando, olha, eles têm a palavra. Eles que ouçam a palavra e acreditem na palavra. 2 coisas eu aprendo aqui, irmãos. Marca aí, irmãos. Essa aqui é legal, irmãos. Você tem um versículo, uma base para você, olha. É impossível o contato entre os vivos e os mortos. Está claro isso aí no texto ou não? Ah, manda ele vir aqui e lá falar com... Não tem como ele descer. Não tem contato, não tem como. Lázaro já está morto, ele não pode descer, não tem, é impossível isso acontecer. E o que nós sabemos, irmãos? As doutrinas que andam por aí, irmãos. Isso aqui, irmãos, a gente ouve muitas coisas, pessoas falando, eu vou numa sessão de médium, porque eu quero falar com meu pai, irmãos. É impossível o contato, irmãos. Não existe isso, irmãos. Mas é porque falou do jeito que meu pai falava comigo. Teve uma vez que eu estava pregando sobre isso, na congregação que eu dirigia. Escuta isso aqui, irmãos, isso aqui é interessante. Lá no Parque Imperial, e eu falando sobre isso, irmãos, eu vou ligar isso, liga aí que não é pode falar, não, irmão, estamos terminando já. Vocês aguentam mais 5 minutinhos aí? Amém. Irmãos, eu estava falando sobre isso, e a moça que estava no culto falou assim, pastor, mas sempre quando eu vou lá, ela ia para o culto, estava ainda se convertendo, o meu pai, através da médium lá, fala comigo. Eu falei, não é o seu pai. Ela, não, mas ele fala do jeito que só meu pai falava. Eu falei, filha, desculpa, eu sei que você vai ficar triste, mas o seu pai não tem contato, quem está falando com você é um demônio. Não
você, por que você está falando isso, pastor? Talvez para você não sirva, mas talvez você tenha um parente lá que está sendo enganado por demônios. Não existe contato, irmãos, entre vivos e mortos. Isso aí, irmãos, é pecado, a Bíblia condena, é heresia, é mentira, é o diabo. E o próprio texto que nós lemos, graças a Deus, acabou a energia depois que a gente leu Abraão. Deus está falando: olha, não existe contato entre vivos e mortos mais. Aí depois o texto termina ele falando assim: ó, eles têm, Moisés, ó, eles têm a palavra, eles que ouçam a palavra, eles que dão credibilidade para a palavra, mostrando que a palavra de Deus é suficiente para a salvação do ser humano, sem precisar de nenhuma coisa nova, mostrando que a palavra de Deus, ela por si só, pode nos promover aos céus e à salvação. Eu quero terminar aqui, irmãos, dizendo: ame a palavra. Não deixe de buscar a palavra, não deixe de ler a palavra, não deixe de aprender da palavra, porque ela é suficiente para te abençoar. Aleluia. Talvez aqueles irmãos do rico já tiveram contato com a palavra, mas nunca deram crédito. Ele falou: vai lá, talvez com uma revelação, talvez com uma aparição, algo místico, eles venham acreditar. E infelizmente, hoje em dia nós queremos muitas coisas místicas dentro da igreja também. Queremos novas revelações, acreditamos mais em sonhos do que na palavra, acreditamos mais em profecias, às vezes até erradas, do que na palavra. Mas nessa noite, irmãos, ame a palavra, siga a palavra, e você vai ser conduzido, irmão, não para o inferno, mas para um céu de glória, onde lá não haverá mais sofrimento, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos colocar de pé, igreja. Aleluia. As últimas lições que nós aprendemos: primeiro, é que não existe contato entre vivos e mortos. Isso é enganação e engodo do diabo. E a última, irmãos, que a Bíblia é suficiente para nos abençoar. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Aleluia.